Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, estava olhando no espelho ali e acabei observando na minha face uma região que ela tá mais proeminente do que a outra. Fiz um preenchimento de reestruturação de região de arco zigomático há mais ou menos um mês e percebi hoje que esse aumento volumétrico ele tá bem proeminente, tá vendo? Eu fui fazer uma análise, desses últimos dias, o que eu fiz. Aqui onde moro a temperatura ela caiu bruscamente e eu perdi algumas noites de sono aí por conta do trabalho e concluí que esse aumento volumétrico aqui é uma ETIP, que se chama edema tardio intermitente persistente. Se você quer saber um pouquinho mais sobre esse tipo de intercorrência com ácido hialurônico, por favor, nos acompanhe nesse vídeo. Vamos para lá! Bom, esse vídeo ele vai abordar as principais intercorrências. É um vídeo que eu gostaria de compartilhar o meu conhecimento sobre a minha abordagem clínica com os meus pacientes, sobre como é importante você ser sincero no momento do seu plano de tratamento, em explicar para o paciente quais riscos ele corre ao fazer um tratamento de harmonização orofacial, principalmente sobre os procedimentos em toxina botulínica e ácido hialurônico, que são os principais materiais dos quais eu trabalho. Então, sempre que eu faço a minha anamnese, que eu faço o meu plano de tratamento, eu deixo muito claro para o paciente o que pode ou não acontecer, principalmente no pós-operatório. O nosso paciente ele é leigo e é nossa obrigação informá-lo sobre o que pode acontecer, porque tudo que é explicado antes do procedimento é algo planejado, é algo bem feito. Tudo que é explicado depois vira desculpa e o que é pior, o paciente ele pode perder a confiança no seu trabalho por falta de informação. Então eu sempre parto do pressuposto de que se eu não quero que aconteça comigo, eu não faço. Então, primeiramente, explicar para o paciente sobre como vai ser feito o tratamento, sobre quantidade de produto utilizado, tempo de tratamento, durabilidade de produto, como o procedimento ele vai ser realizado, se é feito com anestesia, se é feito sem anestesia, duração do tratamento e vem o pós-operatório, que é o assunto que nós vamos abordar nesse vídeo. No pós-operatório é muito importante você informar o paciente como ele vai ficar, porque o que acontece? Vamos iniciar com a primeira coisa que acontece no pós-operatório: inchaços e hematomas. A depender da quantidade de ácido hialurônico utilizado, o volume da região ele fica muito maior do que do resultado final. Então nós explicamos ao paciente que ele vai ter um processo inflamatório agudo, que ele vai aumentar de volume até o 5º dia após o procedimento e ele vai diminuir gradativamente até o 15º ou 20º dia. Isso varia de acordo ao processo inflamatório de cada paciente. Fala informar sobre a medicação pós-operatória na conduta clínica que você trabalha, que ele vai ter que tomar essa medicação. O que é muito importante ressaltar? Se o paciente ele tem algum compromisso, seja ele uma reunião, uma festa ou algum evento para participar, o melhor seria fazer após esse processo inflamatório, porque você pode atrapalhar esse evento. O nosso paciente, quando ele vem fazer o procedimento, ele vem para se sentir bem, ele já vem pensando em como ele vai se sentir quando o resultado for alcançado. Então essas informações elas são muito importantes. Nunca deixar de falar sobre o processo inflamatório e sobre os hematomas que vão ocorrer na região. Segunda questão que pode acontecer e deve ser abordada e acontece comumente no nosso consultório: processos infecciosos. O ácido hialurônico ele pode infeccionar, principalmente se o paciente não segue as orientações pós-operatórias ou se o profissional ele não tem uma conduta de biossegurança adequada. A infecção ela é causada
por uma contaminação, seja ela por qualquer tipo de micro-organismo na região do preenchimento. E nós temos que alertar o paciente a sintomas que ele pode sentir. Então, o que ele pode sentir quando tiver infecção? A região ela fica muito dolorida, ela tem os sinais clínicos de infecção, calor, rubor, ela vai ficar avermelhada, vai ficar quente, ela pode ter formação de pus. E a conduta clínica que nós devemos tomar em relação a isso? Você tem que deixar claro para o paciente que isso pode acontecer, mas que você está preparado para agir em relação a esse tipo de situação para que o mínimo de dano possível aconteça. Então, quando o paciente ele tem um processo infeccioso, nós temos que entrar com antibiótico terapia, remover o produto infeccionado e depois de 15 dias mais ou menos nós já podemos fazer um novo preenchimento. Não fique pensando que se você expor ao paciente esse risco, ele não vai querer fazer o procedimento com você, muito pelo contrário. Percebo que meus pacientes eles se sentem muito mais seguros quando eu transmito esse conhecimento para ele, ele sente que eu estou preocupado e que eu realmente estou capacitado para agir de forma correta nesse momento. Então, imagina se você não explica isso para o paciente e depois que isso acontece, você fala, não, isso é normal, isso pode acontecer. Eu, como paciente, não gostaria disso. Falar, poxa, se eu soubesse desse risco que eu estou correndo, talvez eu não faria nesse momento, talvez eu nem faria. Né? Então, é nossa obrigação transmitir esse conhecimento para o paciente, é claro, estar preparado para agir de acordo com essa situação. Beleza? Mais uma intercorrência na questão de ácido hialurônico. O grande temido por todos, a necrose, né? Então, quando se fala de necrose, tem profissionais que até tremem, mas para que ocorra um processo de necrose, tem que haver uma negligência ou uma imperícia muito grande do profissional e uma falta de comunicação muito grande. Então é muito importante alertar o paciente sobre os sintomas que o corpo emite para que um processo de necrose ele se inicie. Para que a necrose ela se inicie, uma célula ela tem que ficar no mínimo 6 horas sem oxigenação sanguínea. E nesse período pós-operatório, o corpo ele vai apresentar sinais. Normalmente a região onde o processo de necrose está se iniciando, ou melhor, a região ela está sem oxigenação sanguínea, ela começa a apresentar uma coceira e dor pulsátil, dor latejante, porque é como se o coração estivesse tentando bombear sangue para aquela região e ele não consegue. Além disso, nós temos um processo de isquemia. O que é isquemia? A região ela ficar esbranquiçada e ela ficar inerte a qualquer tipo de teste. Como que eu faço esse teste? Eu aperto a região, ó, se vocês perceberem o meu braço, ó, essa região eu solto, ele está branco, só que ele volta à sua coloração normal. Ó. Por quê? Porque essa região ela está sendo vascularizada e o vaso ele consegue irrigar, a oxigenação está acontecendo. Se o paciente faz esse teste e a região ela fica inerte, quer dizer que não está ocorrendo oxigenação. Quais serão as etapas após o momento em que identificamos que a região ela está sem oxigenação suficiente? Massagem rigorosa, né? Principalmente se você fez com cânula, a massagem ela já pode aliviar, porque o produto ele pode estar comprimindo o vaso. Agora, se o procedimento ele foi realizado com agulha, provavelmente nós teremos que fazer uma remoção mecânica ou uma remoção enzimática da região. Então, existe uma enzima que ela se chama hialuronidase, é uma enzima que ela é diluída, normalmente eu trabalho com a 3000 UTR, diluída 1:1, e eu faço a técnica de encharcamento, né? Graças a Deus, isso nunca aconteceu em nenhum paciente meu, mas é minha obrigação estar preparado de prontidão para esse tipo de situação e deixar o meu paciente empoderado em relação a esses sintomas, porque muitos pacientes pensam que isso é normal e depois que passou esse tempo e iniciou-se o processo de necrose, os danos são muito grandes. Então deixar ele alerta em relação a esse tipo de situação é muito importante.
né? Então olha só quantas coisas a gente pode fazer para evitar esse tipo de processo e o quanto é importante informar o nosso paciente sobre isso, até para que esse tipo de intercorrência ela não tenha um dano muito grande ao paciente, certo? Por último, informar sobre a ETIP, que é justamente o que está acontecendo comigo. A ETIP, ela nada mais é do que um edema tardio intermitente persistente. O que é isso, né? O que pode acontecer? Às vezes, um período após o procedimento, seja ele 2 meses, 3 meses, 6 meses, o paciente ele pode acordar e ele está com aquele processo inflamatório, ele assusta, ele fala, nossa, será que aconteceu alguma coisa com o meu procedimento? Normalmente ele tem o meu telefone e ele já sai daqui empoderado. Então eu já explico para ele sobre o ETIP. O que é o ETIP? Nada mais é do que uma ação inflamatória de proteção do organismo. O ácido hialurônico ele é uma substância que não forma vaso sanguíneo dentro. Então, às vezes, quando o nosso sistema imunológico ele é ativado, seja ele por um processo alérgico, seja ele por estresse, por falta de sono, por alguma atividade física exacerbada, consumo de álcool, droga, pode-se desencadear um processo inflamatório no qual as células de defesa se aglomeram em volta do ácido hialurônico como se fosse abelha na colmeia, e aquilo promove o aumento volumétrico da região. Ele inicia doloridinho, ele fica avermelhado e depois ele aumenta de volume. Esse tipo de situação não traz malefício nenhum ao paciente, porém esteticamente assusta. Cabe ao paciente decidir, se ele quiser que o processo regrida o mais rápido possível, ele pode entrar com a medicação pós-operatória. Normalmente eu indico dexametasona, 4 mg, que é um corticoide, vai tomar um comprimido a cada 12 horas por 3 dias e um antialérgico, que é a fexofenadina, 180 mg, também um comprimido a cada 12 horas por 3 dias, e esse processo vai se reverter, certo? Então, esses processos que ocorrem pós-operatórios são muito importantes que você informe a seu paciente, certo? Para que ele não se assuste, né? E para que vocês tenham uma sintonia em relação ao tratamento, no qual, se por acaso vir a acontecer, você ter condições de agir o mais rápido possível, evitar o máximo de dano que possa acontecer ao seu paciente. Com isso, você conquista a confiança dele, ele vai se sentir muito mais amparado e confiante no seu conhecimento, e ambos seguirão como, além de pacientes, amigos, que é assim que é a relação que eu tenho com meus pacientes, graças a Deus, né, de estar trocando essas informações, obtendo sucesso e evitando problemas. E se puder escrever no comentário dúvidas que você tem sobre a harmonização orofacial, se esse vídeo ele contribuiu para a sua evolução na ROF, que nós vamos responder e seguir produzindo conteúdos que possam te ajudar. Valeu!